Olá, quinto ano! Hoje nós iremos estudar o tema 14, suportes para pintura. Nós já vimos que a qualidade de diversas tintas elas são variáveis. Muitas vezes elas são escolhidas em função ao suporte em que serão aplicadas. Nós já estudamos sobre as tintas, cores e como elas surgiram através dos pigmentos. Na aula anterior, nós estudamos sobre a cultura egípcia, que é formada por grupos étnicos que foram os responsáveis por inventar diversas criações que também estão inseridas em nossa cultura brasileira. Sabemos que o Brasil é um país miscigenado, ou seja, a nossa cultura é formada pelas culturas oriundas dos povos que chegaram após o descobrimento do Brasil. Portanto, a nossa forma de agir, pensar e se expressar também está ligada à nossa cultura. Hoje iremos conhecer outro grupo étnico, os indígenas. Nos grupos étnicos indígenas, é comum utilizar o corpo como suporte para a pintura. Hoje no Fique por Dentro tem a definição do que é suporte e grupo étnico. Suporte é o material sobre o qual é aplicada a pintura. Os suportes para a pintura artística são diversos, sendo tela, papel, painel de madeira, vidro, entre outros. A classificação de um grupo étnico é um conjunto de pessoas que têm em comum um modo de resolver as questões da vida cotidiana e que compartilham a mesma língua e os mesmos saberes culturais e tecnológicos. Vamos agora aprender um pouquinho sobre a cultura dos indígenas. Para eles, os significados e temas das pinturas sobre o corpo variam de acordo com o motivo. Se é uma comemoração, um ritual sagrado, entre os membros da comunidade, e se representa sentimentos individuais. Tradicionalmente, as tintas usadas pelos indígenas são feitas com o elemento da natureza, como o jenipapo e a semente de urucum. A tinta do jenipapo é produzida com um líquido retirado da fruta ainda verde, como vocês podem ver o exemplo ao lado. Quando ela entra em contato com a nossa pele, esse líquido escurece e se fixa sobre ela. Com a semente de urucum, se produz um sumo vermelho que se fixa sobre a pele com bastante facilidade. O urucum é uma semente que também é utilizada pelos índios como remédio curativo e também como corante. Algumas pessoas utilizam também a semente do urucum, ou melhor dizendo, o seu pó, para colorir alguns outros suportes e também dar cor aos alimentos. Na língua dos índios tupi, urucum significa vermelho, que tem a função de proteger contra a radiação ultravioleta, além de ter o poder cicatrizante. Vamos agora aprender sobre tradições. Por exemplo, é tradição entre as mulheres da etnia africana pintar imagens nas paredes externas das casas e também nos muros que cercam cada comunidade. No Fique por Dentro da página 65, vem nos mostrar que tradição é a forma por saberes e práticas que nós aprendemos com as pessoas com as quais nós convivemos. Desde bem pequenos, nossos pais, tios, avós e outras pessoas nos cercam de culturas e costumes que, mesmo não sendo da nossa família, fazem parte da nossa vida. Vamos ver ao lado a obra de arte feita por um grupo étnico da África do Sul ao pintar uma parede. A princípio, as imagens eram feitas apenas para reverenciar a presença sagrada dos ancestrais. Também era comum pintar imagens que anunciavam uma ocasião especial na vida de uma família ou até mesmo de toda a comunidade, como o nascimento ou o casamento, além dos acontecimentos e valores importantes para a comunidade. Hoje, eles registram também até mesmo os símbolos da sociedade contemporânea, como os aviões. Antigamente, as tintas usadas pelas mulheres eram feitas com material natural daquela região, como a areia para o branco, o lodo do rio misturado com fuligem para o preto e a argila para o vermelho.
Com o avanço da tecnologia, hoje as mulheres usam tintas acrílicas industrializadas, que é mais brilhante e tem mais durabilidade. Mesmo com a mudança da tinta, essa tradição se mantém viva e quando algo importante acontece na comunidade, como um casamento ou um nascimento, todos os muros e casas são pintados. Olha que legal! Essas pinturas ficaram famosas em várias partes do mundo, que tornou esse grupo étnico como um povo artista. Podemos ver que os artistas eles podem escolher diversos tipos de aplicadores e de tintas de acordo com o suporte e a arte que desejam compor. O resultado que desejam alcançar sempre fica de acordo com os materiais artísticos utilizados. Podemos ver alguns exemplos de alguns suportes e materiais artísticos. No primeiro exemplo, podemos ver que o artista está utilizando o spray para fazer um grafite. Mas será que ele está utilizando o material suporte adequado? Nós sabemos que existe grande diferença entre grafite e pichação. Nós podemos ver em diversos locais que existem lugares inapropriados para fazer marcas e várias pessoas utilizam essa prática de forma errada para pichar em lugares impróprios. E nós não consideramos isso como arte. A prática artística vai muito além disso. Precisamos escolher o suporte correto e também o material artístico mais adequado para nós compormos as nossas obras de arte. Dessa forma, o grafite é classificado como uma forma de arte contemporânea, de diversas características urbanas. Essas pinturas e desenhos são feitos nos muros e nas paredes públicas. Não é simplesmente uma pichação, mas uma expressão artística que tem uma intenção de interferir na paisagem da cidade para transmitir diferentes ideias. Podemos dizer que antigamente era bem comum os artistas produzirem suas próprias tintas, seus aplicadores e também seus suportes. Ainda hoje, muitos artistas mantêm essa prática, mas sabemos que existem diversos modos de aplicar a tinta. Os aplicadores são muito variados e vão muito além de pincéis. Por exemplo, na cultura africana, as mulheres aplicavam a tinta sobre as paredes com trouxas de bolas de pano, penas, ramos e até mesmo as pés de galinhas. E você, já tentou criar um aplicador? Vamos ver como funciona? Que tal criarmos um aplicador para tintas? Na página 67, Você, o Artista, você vai vivenciar a experiência de produzir parte do seu próprio material de trabalho de pintura. Vamos produzir uma brochinha, ou melhor dizendo, trouxinha. Uma haste de mais ou menos 15 centímetros, podendo ser um canudo, uma caneta ou qualquer outro tipo de tubo que você tenha na sua casa. Um círculo de tecido aproximadamente de 10 centímetros de diâmetro. Se você não tiver tecido, pode ser qualquer outro tipo de material maleável. Tesoura sem ponta, um elástico e uma bolinha de algodão. Vamos seguir agora a dica do para dar certo. Siga as instruções do passo a passo para criar a sua trouxinha. Primeiro você deverá colocar a bola de algodão no meio do círculo do tecido. Depois você deverá envolver o algodão no tecido para formar uma trouxinha. Por fim, você deverá amarrar a trouxinha bem firme numa das pontas da haste do seu tubo ou palito com um elástico para fixar bem. E é isso. Está pronta a sua trouxinha. Agora ela vai servir de material artístico para você compor as suas obras de arte no lugar do pincel. Vamos fazer essa experiência? Você deverá escolher um material suporte, seja lá papel, papelão, folha ofício, cartolina, de acordo com o material que você tiver na sua casa. Logo em seguida, você deverá escolher as tintas que seja acessível para o seu desenvolvimento do trabalho e, em seguida, você deverá fazer uma obra de arte utilizando os materiais suportes e artísticos para compor uma bela paisagem. Eu vou ficar aguardando foto da sua obra artística. Um beijo, até a próxima aula!